Sua vida mudará para melhor depois que assistir esse vídeo completo. Encoraje e endureça seu espírito contra os percalços que afligem até os mais poderosos. Uma mulher bonita não é aquela de quem se elogiam as pernas ou os braços, mas aquela cuja inteira aparência é de tal beleza que não deixa possibilidades para admirar as partes isoladas. Apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é, por si só, uma vida. É parte da cura o desejo de ser curado. O amor não se define, sente-se. Se vives de acordo com as leis da natureza, nunca serás pobre. Se vives de acordo com as opiniões alheias, nunca serás rico. O homem que sofre antes de ser necessário, sofre mais que o necessário. Muitas coisas não ousamos empreender por parecerem difíceis, entretanto, são difíceis porque não ousamos empreendê-las. Nada é tão lamentável e nocivo como antecipar desgraças. Trabalha como se vivesses para sempre. Ama como se fosses morrer hoje. Dedica-se a esperar o futuro apenas quem não sabe viver o presente. A deformidade do corpo não afeia uma bela alma, mas a formosura da alma reflete-se no corpo. Viver significa lutar. É preciso dizer a verdade apenas a quem está disposto a ouvi-la. Quando se navega sem destino, nenhum vento é favorável. Se quer ser amado, ame. Podes conhecer o espírito de qualquer pessoa, se observares como ela se comporta ao elogiar e receber elogios. Perguntas-me qual foi o meu progresso. Comecei a ser amigo de mim mesmo. Não te interesse sobre a quantidade, mas sim sobre a qualidade dos vossos amigos. Cala-te primeiro se queres que os outros se calem. Não se pode acreditar que é possível ser feliz procurando a infelicidade alheia. Nisto erramos, em ver a morte à nossa frente, como um acontecimento futuro, enquanto grande parte dela já ficou para trás. Cada hora do nosso passado pertence à morte. Para nossa avareza, o muito é pouco, para nossa necessidade, o pouco é muito. Raros são aqueles que decidem após uma dura reflexão, os outros andam ao sabor das ondas e longe de se conduzirem deixam-se levar pelos primeiros. Evitamos a inveja se guardarmos as alegrias para nós próprios. A vida sem uma meta é completamente vazia. Aquilo que foi doloroso suportar torna-se agradável depois de suportado. É natural sentir prazer no final do próprio sofrimento. A educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Procura a satisfação de veres morrer os teus vícios antes de ti. Ninguém chegou a ser sábio por acaso. As coisas que nos assustam são em maior número do que as que efetivamente fazem mal, e afligimo-nos mais pelas aparências do que pelos fatos reais. Pobre não é aquele que tem pouco, mas antes aquele que muito deseja. A principal e mais grave punição para quem cometeu uma culpa está em sentir-se culpado. A maldade bebe a maior parte do veneno que produz. A coragem conduz às estrelas, e o medo à morte. Quando a velhice chegar, aceita-a, ama-a. Ela é abundante em prazeres se souberes amá-la. Os anos que vão gradualmente declinando estão entre os mais doces da vida de um homem. Mesmo quando tenhas alcançado o limite extremo dos aos, estes ainda reservam prazeres. Cada um é tão infeliz quanto acredita sê-lo. O homem acredita mais com os olhos do que com os ouvidos. Por isso longo é o caminho através de regras e normas, curto e eficaz através do exemplo. Toda arte é imitação da natureza. Deixarás de temer quando deixares de ter esperança. Se um grande homem cair, mesmo depois da queda, ele continua grande. O importante é viver bem, não viver por muito tempo, e muitas vezes vive bem quem não vive muito. Vive de tal maneira que não faças nada que não possas dizer aos teus inimigos. Se me apetece rir de um louco, não preciso de ir procurar muito longe,
rio de mim mesmo. A mulher, ou ama, ou odeia, com ela não há uma terceira hipótese. Na vida pública, ninguém olha para os que estão pior, mas apenas para os que estão melhor. É errado quando acreditas em cada um, mas também é errado quando não acreditas em ninguém. Os progressos obtidos por meio do ensino são lentos, já os obtidos por meio de exemplos são mais imediatos e eficazes. Uma ira desmedida acaba em loucura, por isso, evita a ira, para conservares não apenas o domínio de ti mesmo, mas também a tua própria saúde. É melhor saber coisas inúteis do que não saber nada. O esforço chama sempre pelos melhores. Ninguém se preocupa em ter uma vida virtuosa, mas apenas com quanto tempo poderá viver. Todos podem viver bem, ninguém tem o poder de viver muito. Justamente aquelas coisas que provocam mais medo são menos temíveis. O início da salvação é o conhecimento da culpa. Os desejos da vida formam uma corrente cujos elos são as esperanças. Os fatos devem provar a bondade das palavras. Maior sou e para maiores coisas nasci, do que para ser escravo da minha carne. É grande quem sabe ser pobre na riqueza. Aos outros perdoa sempre, a ti nunca. Infeliz é o espírito ansioso pelo futuro. Ensinando, aprende-se. Sou muito grande, e muito superior é o destino para o qual nasci, para que eu possa permanecer escravo do meu corpo. A fome não é exigente, basta contentá-la, como, não importa. Possuir um bem, sem o partilhar, não tem qualquer atrativo. Nunca ninguém enriqueceu com dinheiro. Que se cale aquele que fez um benefício. Que o divulgue aquele que o recebeu. O fogo é a prova do ouro, a miséria, a do homem forte. Presume do teu amigo que algum dia o poderás ter como inimigo. Do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce de uma oliveira, o fruto corresponde à semente. O destino conduz o que consente e arrasta o que resiste.